Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Nayara Fiuza e se você caiu aqui de paraquedas, hoje eu quero trazer a indicação de um livro. É um livro reportagem que fala sobre o Holocausto Brasileiro. Sim, isso mesmo que você está ouvindo, o Holocausto Brasileiro. E é um livro que ganhou a premiação, inclusive, do Prêmio Jabuti, salvo engano, em 2014. E é um livro que vai tratar sobre a psiquiatria, sobre os maus tratos com os internos. E eu vou contar cada detalhezinho ainda. Se você não leu, é um livro que merece a sua atenção, merece a sua leitura. E é um livro que a gente precisa conhecer, não só o livro, mas todas as publicações existentes, para que a gente não caia, né, no esquecimento de uma memória tão importante, traumática, e para que isso não se repita. Holocausto Brasileiro. Esse é um livro que já chama a atenção de cara, assim, pelo título, porque Holocausto Brasileiro, quando você pensa em Holocausto, você pensa na Segunda Guerra Mundial, e aí você tem os campos de concentrações nazistas. E esse livro, ele é tão angustiante, quando não é uma leitura difícil de se fazer, pelo contrário, é uma leitura fluida, mas ao mesmo tempo você, ao passar cada página desse livro, você sente uma determinada angústia pelo sofrimento, pelos maus tratos ocorridos durante esse período ali do antigo Hospital Colônia, né, que hoje é um museu, ele é conhecido como Museu da Loucura, e o museu ele tem o papel de resgatar a memória, a preservação social, a história, a cultura. Ou seja, ao mesmo tempo que essa instituição museal, né, que é o museu, ele é pensado para preservar, conservar e documentar um determinado saber científico, social, cultural da humanidade, ele tem que ter, ele faz uns recortes, né? Quem conta uma história, conta a história a partir de um recorte. É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou contando a partir de uma releitura que eu fiz, sendo lendo o livro, sendo através do documentário que eu assisti, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, que é o documentário, tem no YouTube gratuito, salvo engano tem na Netflix. Tem o livro que eu li umas 2 vezes, que é esse livro reportagem da Daniela Arbex. E tem um artigo que eu li muito recentemente, eu vou colocar todos esses registros aqui na descrição para que você possa consultar. Então eu contei de forma bem resumida o que seria uma instituição museal, né? De forma assim, resumidíssima. Eu sou daqui de Belo Horizonte, sou mineira, não estou tão distante de Barbacena, que é onde aconteceu assim esse horror da nossa história, onde 60 mil mortos perderam a vida devido aos maus tratos e estavam inclusive sob a tutela do Estado. Gente, a história é tão absurda, é tão horrorosa, que as pessoas que ali chegavam no hospital, no antigo Hospital Colônia, não tinha critério nenhum de internação. Não eram apenas doentes mentais que chegavam no hospital, mas eram pessoas que chegavam por questões familiares, religiosas, sociais, políticas. E as pessoas que chegavam ali no antigo Hospital Colônia, elas chegavam em vagões. Não tinha critério nenhum, as pessoas simplesmente, a polícia pegava no meio da rua uma pessoa que era andarilha, morador de rua, uma pessoa sem documento, identidade, sem identificação nenhuma. Essa pessoa, se ela fosse pega, ela era levada para o Hospital Colônia, ela era internada, a pessoa não tinha nenhuma doença mental e mesmo as que tinham, não tinha critério nenhum para internação. Então, pessoas também que tinham esse conflito, né, familiar relacionado principalmente a heranças, disputas de heranças, filhos que não concordavam com a herança, os pais entravam em desacordo com os filhos, simplesmente jogavam os filhos ali, jogava mesmo, não era nem colocava, abandonava, eram pessoas que estavam abandonadas. E além de toda essa falta de critério, pessoas também consideradas prostitutas, homossexuais, negras, ou negros, né, pessoas sem recursos financeiros, eram abandonados também e
jogados ali no Hospital Colônia. Tanto é que as famílias sequer visitavam seus entes queridos, e no relato que tem no livro ou documentário, quando ia, era um contato muito distante, muito frio com esse familiar. Maridos que tinham amantes internavam suas esposas, pessoas que... Gente, era assim, é um nível do absurdo imensurável. E esse termo Holocausto brasileiro, inclusive, ele remete, né, aos campos de concentrações nazistas, inclusive. E o uniforme que eles utilizavam, quando utilizavam, que é um uniforme azulão, brim, e esse uniforme, que é no formato azulão brim, ou azulão de brim, alguma coisa assim, ele remete aos os uniformes utilizados em campos de concentrações nazistas. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, que é O Menino de Pijama Listrado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu não sei se ele tá disponível no YouTube, mas eu sei, pelo menos estava no catálogo da Netflix. Era similar aos uniformes de campos de concentração nazista. E essas pessoas que ali estavam internadas, que foram postas sem nenhum critério de internação, com o passar do tempo, as pessoas que chegavam ali saudáveis, acontecia o processo de cronificação. Então, elas se tornavam doentes mentais pelo sistema que... E além desse uniforme, que era bem similar aos campos de concentrações nazistas, que eu contei aqui a história do menino de pijama listrado, essas pessoas não tinham acesso ao básico da sobrevivência. Água, elas tomavam esgoto, comida. A comida era comida preparada para porcos, não era pra gente, porque era uma coisa horrorosa. E além do uniforme, eles vestiam uniforme quando tinha uniforme. Quando não tinham, eles ficavam nus. E inclusive em dias frios, qualquer dia que fosse, tinham banhos de águas frias, geladas, e comiam às vezes, ou muitas vezes, ratos, na tentativa de sobreviver. Então, como que essas pessoas não adoeciam com o tempo? Humanamente, é impossível, imensurável imaginar uma coisa dessa, e ainda sob a tutela do próprio Estado. Aconteciam essas barbáries. Então, além disso, desses maus tratos, eles, na tentativa de se aquecerem, de se protegerem do frio também, eles ficavam em rodas, se abraçando, né, cobrindo uns aos outros em abraço, na tentativa de sobreviver, de conseguir chegar mais um outro dia vivo, quando possível, porque o frio era tamanho, a tortura, o sofrimento. Eles também não tinham colchão para dormir, eu não lembro agora nem se era uma palha, o que eles faziam lá para dormir, mas não era um colchão. E eram vários pavilhões, né, dentro do antigo Hospital Colônia, e não tinha critérios de separação de homens, mulheres e crianças, eram misturados. E além disso, as pessoas do frio da roupa, eles passavam noites sem dormir, tinham tratamentos com choque, eletrochoque. Era terrível, 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 terrível. E em outros momentos, eu vi também no livro e no documentário, que eu já comentei aqui, as mulheres, quando engravidavam ali dentro do antigo Hospital Colônia, porque além de tudo isso, que já é um absurdo de horror, aconteciam casos de estupros dentro do antigo Hospital Colônia. E aí, na tentativa de tentar proteger a gravidez, a si mesma, as mulheres ou o feto, elas passavam fezes no próprio corpo para impedir que os profissionais que ali atuavam pudessem chegar próximo e retirar a criança ou tocá-las de alguma forma, né? E essa era uma tentativa de defesa que elas encontraram para tentar se afastar, assim, desse sistema, digamos que isso. E as crianças que nasciam ali, com o tempo, elas eram doadas também. E o mais triste, se é que dá para apontar alguma coisa muito mais triste do que todo esse evento de horror, de barbárie, é que as pessoas que ali estavam chegavam bem, saudáveis, e elas
com o processo de cronificação dos acontecimentos, dos maus tratos, elas perdiam a própria identidade, de se reconhecer enquanto pessoas sujeitas que ocupam um espaço nesse mundo, de quem elas eram, para onde elas chegaram e o que elas queriam ser, o que elas poderiam ser, se é que era possível naquele momento conseguir imaginar alguma coisa para além disso, além de querer sair de onde elas estavam, né? Porque eu acredito que o momento que eles estavam ali era querer sair daquela situação. Além de toda essa atrocidade, né, que é um crime de lesa humanidade, que é um termo que vem do direito internacional, e ele está intimamente ele conectado com a dignidade humana, né? Onde está a dignidade humana? Em que ponto se chegou para que o Estado fosse conivente, para que a sociedade fosse conivente, para que os profissionais que atuavam ali, até que ponto aquilo seria aceitável? Até porque um outro ponto, partindo de um outro sentido, os doentes que ali estavam tinha a ver também com o dinheiro, né? Era um comércio, existia um comércio por trás disso. Tinha vendas de corpos para várias universidades de medicina do país. Então vendiam-se corpos, órgãos, peles, e era absurda a tragédia. E muitos desses internos que ali estavam sujeitos à tutela do Estado e sob o olhar, de certa forma, da sociedade, que a sociedade também fingia não ver, não enxergar tudo isso que acontecia debaixo dos olhos de todo mundo. O que acontecia com essa relação de comércio com as universidades federais também do país, de vender os corpos para o comércio, né, de órgãos, de corpos. E até que em um determinado momento, alguns profissionais que ali atuavam, certamente nem todos eram coniventes com o que acontecia, com o que passava ali no antigo Hospital Colônia, né? Então, as pessoas também que ali estavam, muitas vezes, pelos relatos que se tem, e nesse sentido, né, além dos crimes, com a falta de autorização, o comércio ilegal de corpos, de órgãos, envolvendo as próprias universidades. E essas pessoas que eu comentei, que elas trabalhavam, inclusive o tipo de trabalhos que elas detinham naquele momento e sem remuneração alguma, eu lembro aqui de alguns que eu posso comentar, né? Que era na plantação, agricultura, faziam trabalhos de pavimentação nas ruas, e aí eles iam enfileirados, assim, na rua, né? Passavam próximo a um cemitério lá, que eu não lembro agora de cabeça o nome do livro, mas eles seguiam enfileirados, meio que em comboios para prestar trabalho e não eram remunerados, reconhecidos pelos ofícios que eles faziam, mas eram tidos como doentes mentais. Faz-se necessário nós revisitarmos toda essa história, todo esse passado, seja ele bom ou ruim, principalmente em casos como este, sabe? De uma memória não foi uma memória legal, não foi uma memória boa, mas que a gente precisa ter acesso, ter conhecimento, ter uma reflexão, um pensamento autocrítico, para que isso não se repita, para que histórias e vidas não se percam nessa loucura. Isso é loucura, né? Não ter um reconhecimento da pessoa enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto um espaço de fala, de memória, de lugar na sociedade. Então, é muito importante na leitura, conhecermos a nossa história, o nosso passado, para que o nosso presente seja melhor, para que a gente trabalhe com dignidade, seja na medicina, na cultura, em todas as áreas do conhecimento. E é claro que dentro daquele sistema existiam profissionais que também não concordavam, né, com todo esse sistema que faziam com que as pessoas se adoeciam com o tempo. Existiam pessoas que eram profissionais que precisavam ali receber os seus salários, tinham famílias, mas com os recursos que elas tinham, com as poucas ferramentas que elas detinham, de certa forma, eu acredito, e pelos relatos que eu li no livro, documentário, enfim, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo,
elas conseguiam ajudar, existiam os profissionais que conseguiam, de certa forma, fazer a diferença na vida de alguns internos. E com o passar, assim, dos relatos, da história, a gente vê que os poucos sobreviventes, as poucas pessoas que conseguiram sobreviver, ficaram debilitadas, extremamente debilitadas. Além dos crimes, com a falta de autorização, o comércio ilegal de corpos, de órgãos, envolvendo as próprias universidades. E os poucos sobreviventes que restaram no final dessa história, obviamente estavam fracos, debilitados e precisariam de toda a ajuda necessária para conseguir se reerguer, se é que é possível se reerguer depois de processos e vivências tão difíceis. Aí elas obtiveram algum auxílio ali do Estado, e tiveram que reaprender a comer, a utilizar talheres, a se vestir, porque nem roupas, eles tinham roupas, precisariam se acostumar, né? Uma coisa que pra gente parece ser tão mais fácil, ser tão normal, eles precisavam de uma atenção maior, de um cuidado para ressocializar pós esse período tão difícil, tão traumático, e até mesmo como calçar um chinelo. E com todo esse acontecimento, com essa repercussão e funcionários que conseguiam ajudar dentro das condições que eles tinham, outros que não concordavam, né? Surge ali um movimento interno, um desejo de querer fazer algo diferente, de poder ajudar de forma mais funcional, digamos assim, fazer as coisas acontecerem no outro sentido de acabar com aquilo ali, porque não dá para ser assim eternamente. Então, num dado momento, chega aqui ao Brasil um italiano, psiquiatra, ele é um ícone da psiquiatria, que é o Franco Basaglia, a convite, salvo engano, de outro médico. E aí ele pisa lá no antigo Hospital Colônia e ele fala que ele nunca tinha visto na vida tamanho absurdo quanto o antigo Holocausto brasileiro, que é o antigo Hospital Colônia. O psiquiatra, o Franco Basaglia, a convite, ele vem aqui pro Brasil, ele vai visitar a Barbacena, ele fica horrorizado, é impossível também não ficar horrorizado, não estranharia que ele não tivesse ficado horrorizado. Ele faz várias palestras pelo Brasil e ele é um dos responsáveis aí pela luta antimanicomial. E toda essa história da psiquiatria, da forma dos tratamentos, né, que se tinha antes e dos tratamentos que se tem hoje, inclusive relacionados à lobotomia, eletrochoques, camisas de forças, são coisas que foram revistas, né, e as pessoas eram tidas e colocadas no antigo Hospital Colônia, porque gerava também, de certa forma, dinheiro, porque se liberassem todo mundo, não teria mais dinheiro para arcar, para pagar funcionários, para manter o sistema. E daí a alusão, né, do título do livro com o campo de concentração nazista. Gente, minha câmera tá ficando assim, clara, escura. Clara, escura é porque eu tô gravando aqui perto da janela e hoje tá um dia chuvoso, né? Vocês vão estranhar, assim, mas por que fica claro e outra hora fica escuro? Eu tô gravando aqui bem próximo da janela, aqui da sala, que é onde tem um pouquinho mais de claridade. Mas aí o sol bate, aí dá pra vocês verem a diferença, né? Como gravar com luz e como é gravar sem luz. Mas a luz aqui ainda tá acesa, mas é porque tá um dia chuvoso e eu não tenho equipamento de gravação. Mas por isso que às vezes fica claro e às vezes fica escuro. Mas aí voltando lá à história, e a alusão, né, do título do Holocausto Brasileiro pro Holocausto da Segunda Guerra, dos campos de concentrações nazistas, porque é bem similar, é bem parecido, e 60 mil mortos perderam a vida aqui no antigo Hospital Colônia, hoje Museu da Loucura. Mas é claro que tudo que eu tô contando aqui pra vocês, como eu bem disse no início, é um recorte a partir da minha leitura. Então vai ficar aqui o material de consulta para vocês lerem o artigo, lerem o livro, assistirem ao documentário e pesquisarem de várias outras formas que a gente tem disponível hoje na internet. E me contem aqui também o que vocês acharam de toda essa história, se vocês já conheciam, se não, é a primeira vez. E aí, no final de tudo isso, né, é que tem uma melhora significativa
no processo dos tratamentos com os doentes mentais, em relação à psiquiatria, saúde mental. E hoje a gente percebe, né, ainda que um pouco moroso, lento, se fala mais em saúde mental hoje. E essa era a minha indicação de livro que eu gostaria de deixar para vocês. É um livro que eu nem vou mostrar aqui durante a gravação, porque... Ai, passou uma moto barulhenta ali na rua. Hoje é assim, gente, gravar é assim, né? Às vezes é no improviso, mas o que importa é o conteúdo e quem sabe aí futuramente dar uma melhorada na qualidade da luz, porque isso importa, sim, eu sei que faz diferença. Mas acontece que quando a gente tá gravando, acontece alguns imprevistos, né? Helicóptero, vizinho, não tem como, é a vida como ela é. E eu gostaria de trazer essa leitura para vocês refletirem juntamente comigo. Eu não vou mostrar o livro aqui porque eu li a segunda vez e eu estava terminando a leitura durante um atendimento médico que eu estava fazendo, enfim. E aí eu já tinha lido, eu deixei no posto lá para quem quisesse ler. Eu deixei lá, tá? E para você que chegou até aqui, me acompanhou durante toda essa jornada, curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, porque tem muitos outros conteúdos interessantes aqui. De livros ainda nem tem tanta coisa assim, tem alguns livros e resenhas mais antigas lá, inclusive tem um vídeo falando em espanhol, como o espanhol tava assim tão ruimzinho, gente, hoje já tá bem melhor. Porque a prática vai fazendo com que nós nos tornemos melhor. E aí tem esse livro aí de espanhol, já bem antigo, mas eu pretendo trazer outros conteúdos relacionados à leitura. Eu gosto de fazer conteúdos relacionados a lifestyle, que é estilo de vida, produtos que eu consumo no meu dia a dia. E trazer coisas que fazem a diferença na minha vida, outras coisas que não fazem, e aí que eu gosto de pensar junto com vocês também. E um beijão, vejo vocês no próximo vídeo.